Oi pessoal, tudo certo? Hoje trouxe para vocês um tema oriundo de um livro do Nietzsche chamado Aurora, que não é tão explorado assim, né? Ah, enfim, ele tem obras que são mais famosas e acabam sendo mais exploradas, né? Como Assim Falou Zaratustra, Crepúsculo dos Ídolos, Nascimento da Tragédia, Humano Demasiado Humano e daí em diante. Então Aurora é um livro que a gente vê poucas coisas sendo ditas aí sobre ele, tanto no meio acadêmico quanto fora, né? E não obstante isso, eu estava relendo esse livro, né? Eu já li ele já vários anos atrás e estava relendo, né, vários trechos e encontrei um trecho aqui que é bem interessante, tá? E que tem tudo a ver com o tema do canal e da androsfera em geral, né? Que é a questão aí dos problemas dos casamentos. Então, o Nietzsche aponta aqui algo bem interessante. Então, eu vou ler para vocês esse trecho e comentar um pouco com vocês. Então, o trecho se chama O Acaso dos Casamentos. Ele começa assim: Se eu fosse um deus e um deus benevolente, nada provocaria mais minha impaciência que os casamentos dos homens. O indivíduo pode progredir muito nos 70 ou mesmo 30 anos de sua vida. Isso é realmente surpreendente, mesmo para os deuses. Mas, se virmos então como emprega a herança e os legados dessa luz dessa vitória, os louros de sua humanidade, no primeiro local em que chega, onde uma jovem pode recolhê-los, se virmos, então, como se dedica bem a ganhar e mal a conservar, como está longe de imaginar que poderá, pela procriação, preparar uma vida ainda mais vitoriosa, então ficamos impacientes e dizemos: a longo prazo, a humanidade não pode chegar a lugar algum. Os indivíduos são desperdiçados. O acaso dos casamentos torna impossível qualquer razão de um grande progresso da humanidade. Deixemos de ser os espectadores assíduos e os tolos desse espetáculo sem fim. Nessa disposição de espírito, os deuses de Epicuro se retiraram outrora para sua tranquilidade e sua beatude divina. Estavam cansados dos homens e de suas intrigas amorosas. Então é interessante isso aqui, né, que ele resume bem a questão dos problemas, né, e inclusive faz essa ponte com essa questão epicurista do final, né, dizendo que os deuses de Epicuro, né, buscavam tranquilidade e a beatude, que é algo interessante no sentido de que, se a gente pensar em a própria androsfera em geral, né, percebe a mesma coisa e vê o próprio mesmo problema nas questões, ou seja, na medida em que, ao ver a intranquilidade, digamos assim, dos casamentos e todos os problemas que esses processos, essas questões podem levar, né, busca justamente o oposto, ou seja, a tranquilidade e a beatude, entre aspas, né, ali, divina, né, tal qual os deuses do Epicuro, né, tinham. Então vamos ali do início, tá? Eu vou fazer pequenas digressões, não vai ser um vídeo longo, mas vou passar aí por cada trecho aqui do texto do Nietzsche para a gente só fazer algumas digressões. Então vamos lá. Então ele começa, né? Se eu fosse um deus benevolente, nada provocaria mais minha impaciência que os casamentos dos homens. É interessante, né, que ele se põe então nessa questão. Tá, se a gente fosse uns deuses, né, e olhássemos para isso, né, como que a gente então veria isso? Porque muitas vezes a gente está dentro de tudo isso e não consegue ver, né, de fora, digamos assim. Então ele coloca essa perspectiva, né? Se a gente estivesse de fora, né, de todas essas relações, como a gente veria isso realmente, né? Então, é para ele, né, quem está vendo de fora, então, no caso de deuses, né, provocaria neles toda essa questão dos casamentos, uma impaciência, certo? E aí ele explica o porquê disso. Um indivíduo pode progredir muito nos 70 ou mesmo 30 anos de sua vida. Isso é realmente surpreendente mesmo para os deuses. Mas se vimos então como emprega a herança e os legados dessa luta e dessa vitória, os louros de sua humanidade, no primeiro local em que chega, onde uma jovem pode recolhê-los, é a primeira coisa que ele põe isso, né? Como que o homem então se dedica tanto a determinadas coisas e se põe a trabalhar, a estudar, etc., né? E a se esforçar tanto, e na primeira chance que ele tem ali de empregar isso de uma forma coerente, né? O que ele faz? Ele pega, conhece, né? Aí, como ele diz aqui, uma jovem bela, por assim dizer, e se casa com ela. Então é como se ele tivesse ali automaticamente já se desviando de todo aquele caminho em função deste acaso do casamento, certo? Enquanto ele poderia bem empregar essas coisas de um outro modo, certo? Que não necessariamente fazendo isso.
E aí ele continua, esse seria o primeiro ponto, né, que ele coloca. O segundo, se virmos como se dedica bem a ganhar e mal a conservar, ou seja, né, como que o homem se esforça tanto com o trabalho e na verdade não consegue conservar os frutos disso de uma forma realmente eficiente, né? Muito em função justamente desse dispêndio aí que ele vai ter após, por exemplo, né, este acaso do casamento. Continua, como está longe de imaginar que poderá, pela procriação, preparar uma vida ainda mais vitoriosa. Ou seja, como se eles, na verdade, não pensassem direito nesta questão da procriação, dos filhos e daí em diante, e, nesse sentido, mesmo que eles tenham isso, eles não têm de um modo que não seja pelo acaso. Ou seja, um modo, né, mais bem pensado, digamos assim, né, de modo a preparar uma vida ainda mais vitoriosa. Ou seja, a maioria das pessoas não preparando isso teriam, portanto, uma vida que não é uma vida vitoriosa, justamente pelo fato de deixarem este acaso do casamento girar em torno da vida e muitas vezes comandar, né, o futuro da vida de um modo completamente disperso de um objetivo mais elevado. Né? E aí ele, né, então fala, então ficamos impacientes, né, conforme os próprios deuses lá que ele falou no início, né, e dizemos, né, ele abre aspas, a longo prazo a humanidade não pode chegar a lugar algum. Os indivíduos são desperdiçados. O acaso dos casamentos torna impossível qualquer razão de um grande progresso da humanidade. Ou seja, né, é como se quando a gente vê todo esse processo a gente se impacientasse, certo? E olhasse para a humanidade de um modo mais pessimista, né? Dizendo algo como, né, a humanidade não pode chegar a lugar algum, ou seja, não pode existir uma finalidade superior no meio de um processo tão caótico, né, como este da própria preparação da geração posterior, que seria o casamento, digamos assim, né? O casamento com o fim, né, da procriação, ele prepararia as gerações vindouras. Só que no sentido que ele é um mero acaso e algo que é proveniente de uma paixão ou de até mesmo um erro, né, do homem, né, como que pode ter futuro a humanidade que já começa neste erro, digamos assim, né? Então é interessante nessa visão. Os indivíduos são desperdiçados. O acaso dos casamentos torna impossível qualquer razão de um grande progresso da humanidade. E aí ele continua: deixemos de ser os espectadores assíduos e os tolos desse espetáculo sem fim. Ou seja, como se, né, a partir dessa visão se deixasse então de lado a tarefa de se empenhar no meio de todo esse processo e se impacientando, né, dizer então justamente isso, ou seja, deixando de ser os espectadores disso, certo? E aí ele, enfim, termina, né? Nessa disposição de espíritos, os deuses de Epicuro se retiraram outrora para a tranquilidade e sob a atitude divina, ou seja, né, se impacientando diante de tudo isso, o único caminho seria justamente se retirar disso, né, a fim de gozar uma vida um pouco mais tranquila, etc., desprezando, digamos assim, né, todo este processo que, né, como é colocado segundo essa perspectiva, não levaria a lugar algum, né? E aí ele termina: estavam cansados, ou seja, os deuses de Epicuro, né, dos homens e de suas intrigas amorosas. E é interessante isso, então, justamente a gente vê que essa questão, né, das intrigas amorosas e de todos esses problemas de relacionamentos, etc., eles levam realmente o homem a um certo esgotamento, né, de modo que o homem muitas vezes ele quer se retirar disso. Ele não aguenta muito tempo esse processo quando ele observa de um modo racional, certo? E ele se cansa disso fácil. Né? Ele começa a ver isso como algo abaixo de si, né? Não está né, num nível de elevação que ele próprio está buscando, certo? E como ele tem que se rebaixar para chegar nesse processo todo e para lidar com isso tudo novamente, ele simplesmente prefere, né, desprezar tudo e viver uma vida mais tranquila, né? Então é interessante que este fragmento, né, o aforismo aí, na verdade é um pequeno ensaio, né, um ensaio curtinho do Nietzsche, sintetiza tudo isso muito bem, né? Que é algo que a gente está aí também vivendo, digamos assim, né, até hoje. Então vale, né, a pena aí a leitura deste trecho, beleza, pessoal? Né, para quem não leu ainda esse livro, então, do Nietzsche, a Aurora, né, acho que vale a pena, né, é um livro bem interessante também, apesar de não ser um dos mais famosos dele. Tranquilo, pessoal? Esse é o vídeo de hoje. E deixem aí suas críticas, comentários, sugestões. Um grande abraço a todos e até o próximo.